Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco de hoje. Vamos falar de política. Daqui a pouco eu converso com o professor Leonardo Abreu. Ele é professor do curso de Direito da Universidade Federal do Acre e é também integrante da Frente Popular e é um dos organizadores desse manifesto que acontece amanhã, um manifesto em defesa do governo, da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, das lideranças do partido. E há uma expectativa muito grande em torno desse assunto. E a gente vai falar desse evento de amanhã, do panorama político, enfim, é um assunto do momento e já já a gente conversa sobre isso. Antes, deixa eu dar só um recado aqui. Deixa eu abraçar aqui os cooperados da Copserge, toda a diretoria da cooperativa. A Copserge é uma cooperativa que fornece mão de obra terceirizada para empresas privadas e para o setor público. E há 16 anos é sinônimo de dignidade e respeito ao trabalhador. A Copserge é a cooperativa que valoriza o seu cooperado com oportunidade de trabalho, remuneração e com diversas ações sociais nas áreas de educação, saúde, lazer. É uma cooperativa que aposta no potencial de cada cooperado, oferecendo a todos a oportunidade de ter uma vida digna a partir do próprio esforço. Os cooperados da Copserge são verdadeiros exemplos de pessoas que mudaram de vida através do cooperativismo, com dedicação, trabalho e reconhecimento. É a Copserge que está há 16 anos atuando no Acre e é onde o cooperado vale ouro. Nosso abraço aí aos cooperados da Copserge. E agora eu convido o professor Leonardo Abreu, nosso convidado. Por favor, professor. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, por favor. Então, professor Leonardo, há uma expectativa muito grande em torno desse manifesto do PT, dos partidos da Frente Popular, que acontece amanhã, em defesa da presidente Dilma, do ex-presidente Lula. E nos últimos dias nós temos acompanhado o noticiário político e a cada instante surgem novas informações quando a população começa a assimilar uma notícia polêmica e vem outra notícia mais polêmica ainda. Enfim, qual é a expectativa de vocês para esse evento de amanhã? Olha, o movimento de amanhã é, acima de tudo, um movimento em defesa da democracia. A democracia é uma coisa muito séria. O Brasil já teve uma experiência autoritária num período recente, e isso foi muito prejudicial para a economia. Muita gente foi torturada, muita gente foi assassinada. Então a gente não quer isso de novo. A gente quer que seja respeitado o resultado das urnas. Os 54 milhões de pessoas que votaram na presidente Dilma Rousseff, porque infelizmente, desde quando ela se elegeu, não deixam ela governar o tempo todo. Um ataque sistemático, um denuncismo, uma espetacularização da justiça. Então isso aí é muito preocupante. E em que momento o senhor vê ameaças à democracia? Mais especificamente? Quando uma determinada parcela do poder público, mais especificamente o poder judiciário, se deixa instrumentalizar por uma mídia que está querendo desestabilizar a democracia. Então isso a gente vê de uma maneira muito preocupante, porque o agente público tem que pautar a sua ação pela imparcialidade, ele não pode tomar partido. E a gente tem notado, alguns setores da sociedade já têm percebido isso, que o poder judiciário tem perdido o equilíbrio. Um excesso de visibilidade, digamos, um desejo de intervir no jogo político. Digamos, o Poder Judiciário ele tem suas instâncias, ele tem os seus caminhos e tudo que é decidido pode ser argumentado o contrário, quer dizer, há o direito ao contraditório. Então, o senhor acha que isso não estaria acontecendo? Exatamente. O devido processo legal, que é um dos princípios, o princípio da presunção de inocência, uma série de princípios constitucionais estão sendo mitigados e estão sendo desrespeitados. Em todas as instâncias? Não, com certeza não dá para a gente fazer essa crítica generalizada. Tem exceções, por exemplo, Marco Aurélio de Mello, ministro do STF, que não é necessariamente uma pessoa de esquerda, mas ele tem se posicionado de uma maneira equilibrada, apontando determinados exageros, determinados desmandos, especificamente no âmbito da Operação Lava Jato. Mas veja bem, professor, esses últimos acontecimentos, a suspensão do sigilo da Operação Lava Jato,
os áudios que foram divulgados do ex-presidente Lula. Quer dizer, são situações, informações, fatos que falam por si. Como é que o senhor interpreta isso? Onde é que está a ilegalidade quando se vê claramente que há uma postura de interferência do Poder Judiciário? Olha, o próprio excesso de vazamentos, né, no decorrer da operação, tentando conturbar o ambiente político, o abuso da prisão preventiva, a prisão preventiva sendo usada de uma maneira indiscriminada. A gente tem que entender o seguinte, como eu já falei no início da entrevista, a democracia é uma coisa muito séria. Justiça é diferente de justiçamento. Você querer criar um clima de comoção que está muito parecido com o da Inquisição. A gente não estava falando que quem errou não seja responsabilizado, mas isso dentro da ponderação, dentro do equilíbrio, da ampla defesa. Sem esse rumor não é prejudicial, esse rumor não interessa para ninguém. Quer dizer assim, até quando que o Brasil vai ficar em função dessa operação, pautando tudo? Quer dizer, e o futuro, e os empregos que precisam ser gerados, e as oportunidades que tem que surgir para os nossos filhos? Quer dizer, a gente vai jogar todo o nosso futuro no lixo por causa de ódio, mesmo de intolerância política? O senhor acha que esse evento de amanhã, junto com tudo que está acontecendo, isso vai aumentar a participação do público, vai fazer com que algumas pessoas repensem essa postura diante de tantas coisas que estão acontecendo nos últimos 3 dias? Que impacto o senhor acha que vai causar nesse evento de amanhã os últimos fatos políticos? Olha, esse evento de amanhã vai mostrar para determinados setores da sociedade que tem uma parcela da população que está atenta e que não vai deixar esses acontecimentos se desdobrarem para um golpe de Estado, que é o que está aparecendo. A democracia brasileira realmente está em risco. Agora, independente dessa manifestação de amanhã, tem que haver uma distensão de ânimos dos dois lados. Os lados têm que ter mais calma, sabe? Essa polarização direita, esquerda, isso não interessa para ninguém. Porque é o seguinte, Rogério, a esquerda sempre vai existir. Podem tentar exterminar o PT, varrer o PT do mapa, mas vai vir outras pessoas com esse ideal de esquerda, e a esquerda tem que entender também que a direita sempre vai existir. Quer dizer, tem que se achar um meio termo, um consenso, democraticamente, para a gente conseguir conviver. Em distensão, quer dizer, flexibilizar de ambos os lados. Exato. Mas no momento em que a população brasileira escuta os diálogos do ex-presidente com aliados, com a própria presidente, e interpreta isso e chega a conclusões, não fica mais difícil de estender? Eu não vi nenhum diálogo que fosse comprometedor, ou a própria Dilma colocou isso na nota da presidência, alguma conversa que não fosse republicana. Realmente, se houve um diálogo nesse nível, eu ainda não estou sabendo. Então, o senhor acha que a população está interpretando de forma equivocada? Eu acho que uma parcela da população, infelizmente, está sendo manipulada, sabe? Por uma informação enviesada. Porque os protestos anteontem foram espontâneos, né? Eu acho que os protestos da oposição, eles têm que ser respeitados, sabe? Tem muita coisa errada que está acontecendo, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas isso tem que ser apurado assim, com equilíbrio, com serenidade, sabe? Agora, é claro, as pessoas têm direito de se manifestar, e até é interessante isso, sabe? Países desenvolvidos têm uma cultura de protesto, uma cultura de manifestação, e a gente tem que ver isso com naturalidade. Professor, esse evento de amanhã também está sendo criticado, evidentemente, por pessoas da oposição, em função de se utilizar uma logística muito grande, quer dizer, sabe-se que pessoas do interior vão vir, que carros para transportá-las serão colocados à disposição. De onde virá o financiamento desse evento? Olha, para a Frente Brasil Popular, ela é formada por uma série de movimentos sociais, centrais sindicais, segmentos da sociedade civil organizada. Então, cada um desses setores está ajudando dentro das suas possibilidades, sabe? Tem muita gente progressista, tem muita gente, setores da universidade mesmo, né? Estudantes secundaristas, então... São vários atores. Professor Leonardo, o senhor que é um conhecedor da ciência jurídica, professor universitário, que caminhos o senhor enxerga dentro do processo legal para que essa situação
se dissipe, ou seja, para que o Brasil saia desse impasse? Eu acho que a oposição tem que aceitar o resultado das urnas, esperar o fim do mandato da presidente Dilma e, caso ela não fique à altura das expectativas da população, democraticamente eleger o candidato que eles acharem melhor, mas isso dentro do jogo democrático. Mais importante que o PT, ou mais importante que a presidente Dilma, é a democracia, porque um candidato ele entra, se ele não fizer jus, entra outro, a democracia ela consegue corrigir suas próprias falhas. Como é que o senhor vê essa nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro e, logo em seguida, a suspensão do ato de nomeação dele? Mais uma vez, uma interferência indevida do judiciário. Se você olhar o Facebook desse juiz aí, Cata Preta, ele, uma série de manifestações contra o governo, participando das manifestações, ele pessoalmente, ele pode ter a opinião política. Agora, ele usar o cargo para atender a uma paixão pessoal, isso é prevaricação. Eu acho que, inclusive, ele pode ser responsabilizado por causa disso. Mas aí, no caso, quando aquele diálogo do ex-presidente com a presidente, que foi vazado ontem, sugere que ela estaria nomeando ele exatamente para dá-lo foro privilegiado, isso também não soa um pouco além do limite republicano? Olha, eu acho que além do limite é a gente duvidar da idoneidade dos ministros do STF, que fazem a guarda da Constituição Federal. A última palavra na interpretação da Constituição é feita pelos ministros do STF. Aí, no momento em que você coloca todos esses ministros do STF sob suspeição, é como o Marco Aurélio de Mello falou, o juiz Moro não é o único juiz honesto do Brasil, sabe? Então a gente tem que parar com esse maniqueísmo, inclusive com esse endeusamento de agentes públicos, né? Pobre do povo que precisa de heróis. A gente não precisa mas de o ex-presidente não tem sido tratado com um certo endeusamento? Olha, o presidente Lula, eu vi até um dado interessante, porque essa semana ele foi chamado de analfabeto de novo pelo Fernando Henrique, e ele recebeu 260 diplomas honoris causa pelo mundo, 260 diplomas honoris causa, por ter tirado 40 milhões de pessoas, colocado 40 milhões de pessoas na classe média, por ter dobrado a oferta de ensino superior em 10 anos. Então ele tem uma obra, isso tem que ser reconhecido, sabe? A pessoa, cada homem é o resultado das suas obras. O né? fato dele ser nomeado ministro não deixaria a presidente Dilma numa situação desconfortável, porque é como se fosse a última cartada dela para salvar o governo. Olha, situações extremas requerem medidas extremas. Eu acho que, é claro, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu espero que a saída do Lula para o ministério injete um pouco de ânimo, um pouco de otimismo, e esse ambiente político consiga ficar... ninguém quer isso, ninguém quer essa polarização, a gente já está vendo alguns casos de agressões, de brigas, ninguém quer isso, a gente quer paz. Né? Agora, professor, como é que o governo da Frente Popular aqui no Acre tem conseguido administrar esse clima político tenso e, ao mesmo tempo, manter uma agenda positiva no Estado, porque, afinal de contas, o povo também quer que o governo continue funcionando. Exato. Como é que está sendo para administrar tudo isso? É muito difícil, sabe? A economia mundial não vai bem, a gente sabe disso. Toda a América Latina está sofrendo com a redução das exportações da China, enfim. A Europa está conturbada, os Estados Unidos enfrentaram problemas econômicos. Quer dizer, já basta os problemas naturalmente, a gente não precisa criar mais problemas. Essa crise que o Brasil está vivendo é, sobretudo, uma crise política, uma crise de intolerância.